Fala galera, beleza? Meu nome é Renan Fará, eu sou advogado e hoje vamos falar sobre esse review de Laranja Mecânica, sobre a ótica do advogado criminalista. E se você gosta desse tema, gosta desse tipo de vídeo, se inscreva no nosso canal, dá um like no vídeo, compartilha e comenta. Comenta sobre o review, comenta qual é o próximo filme que você quer que eu comente pela ótica do advogado criminalista. Laranja Mecânica, eu não preciso nem dizer que eu sou um fanzaço desse filme, é só você ver a minha camiseta aqui. Eu gosto muito mesmo, conheci esse filme através de um amigo meu que morava comigo na República em Campinas, na época da faculdade, Rodrigo Duarte, vulgo Barretão, porque ele era de Barretos, e ele sempre foi fã desse filme, e a gente comprou o filme, assistiu e, puxa, é um filme fantástico mesmo. Ele dá uma lição muito interessante, tão interessante que o meu primeiro artigo científico escrito e publicado foi o Laranja Mecânica, Castração Química e a Laranja Mecânica. E tá no final aqui do nosso vídeo, a gente vai falar um pouco dele. Mas agora vamos comentar um pouquinho sobre esse vídeo, né? Sobre esse filme. Bom, é o jovem Alex, né, o principal personagem chama Alex. Ele passa as noites com uma gangue de amigos briguentos. Depois que é preso, se submete a uma técnica de modificação de comportamento para poder ganhar sua liberdade. Bom, isso aqui é a sinopse, né? Na verdade, ele passa as suas noites tomando esse leite.com, molococon, era um leite que falava que tinha ácido. Então, vale dizer que esse filme foi gravado em 1970, embasado num livro de 1964. Então, Stanley Kubrick, que foi o diretor desse filme, ele imaginava como era o ano 2000, né, 20 anos para trás. Então ele imaginava o que eles iam usar. Iam beber? Eles iam usar droga? Qual que era a droga que eles iriam usar? Na cabeça do Stanley Kubrick seria então leite com ácido. E eles ficavam tudo doidão lá e depois saíam para cometer delitos. E aí você vê aqui ele com a equipe dele, né, com a turma dele cometendo, bom, na verdade nessa hora, para quem assistiu o filme, e eu já adianto que a gente vai dar muito spoiler aqui, nessa hora ele tá desconfiado que a turma dele tá contra ele, então ele chega a agredir eles e até ver se eles estão mesmo ou não contra, enfim. Então, quem que nunca teve uma turma de amigo descoladão? Aqui a gente pode pensar em juventude, delinquência juvenil, né? Labeling approach, ou seja, a pessoa quando se aproxima tem aquele intitulado, como você já está do lado dos bandidos, você acaba ficando bandido também, ou quando você está junto com a torcida organizada, juventude de delinquentes tem a ver com isso, tá todo mundo, eu sou eu e minhas circunstâncias, quando eu tô com meus amigos eu me transformo, sabe aquela coisa? Isso seriam eles também. Dá pra gente pensar nessa questão da criminologia, o quanto ela aborda nesse filme. Aí depois aqui a gente tem um outro aspecto desse filme. Esse filme também pega uma parte sexual, mano. Tem uma questão sexualizada, porque ele, aqui é interessante até, antes de falar da questão sexualizada, como o Stanley Kubrick não saberia dizer quais seriam os filmes, ou as músicas que tocariam no ano de 2000, ele vai para trás, ele pega e fala que o nosso personagem principal aqui gostava de música clássica. Então não tem erro, certo? A música clássica sempre permaneceria. Então ele gosta muito de Beethoven. Aqui ele tá escutando, vendo que a mulherada gostava de assistir, os jovens, aí, o que você tá procurando? Não sei o quê. Aqui você vê um símbolo fálico, né? O picolé que elas estão chupando aqui. E aí ele fala, e aí, o que você tá querendo ouvir? Ela fala umas bandas que eles inventam e ele vai atrás dos Beethoven dele da vida. A Nona Sinfonia era a música favorita dele. Quando eles invadem, cometem os pequenos delitos, pequenos nada, homicídio, roubo, estupro, né? Então sempre também tinha essa conotação sexual nas invasões. Então ele era um cara realmente muito perturbado, ele com a turminha dele. Então ele é preso. Um belo momento ele é traído pela equipe dele, ele tinha razão em acreditar que ele estava sendo traído. E ele então é submetido. Bom, na verdade ele é preso. E na cadeia dizem que existe um método que se ele topasse, ele seria solto rapidinho. Fala, pô, que método que é esse? Ah, submete a um tratamento e aí você fica curado e pode ir embora. Curado? Aí ele topa, porque a ideia dele era ser solto logo.
né? E o tratamento, para quem já assistiu esse filme, é ele assistindo filmes de violência, né? Então no início ele acha tudo muito engraçado, né? Então passa filmes de Hitler matando judeus, filmes de mulheres sendo estupradas, filmes de pessoas sendo assassinadas, roubadas, enfim. E o cara ele fica com o olho aberto, né? Isso aqui que ele tá pingando é colírio para que ele continue com o olho aberto, que ele não possa desviar o olhar, e fica tomando uma medicação que ele fica enjoado. Então a ideia é ele assimilar as imagens de violência com o enjoo e dessa forma ele ir pegando asco à violência, tá? Então esse era o método que eles imaginaram lá em 1970, como seria esse tratamento, né? E esse tratamento nos traz essa reflexão da castração química, né? Então, algo que era tão futurista, hoje a gente vê que está mais próximo da realidade. A castração química ela existe e ela é uma realidade. Você pode ver, nossa, Renan, você está falando besteira. Coreia do Sul já autoriza a castração química. Então você vê que para pedófilos lá é ok castrar, né? Poxa, mas isso é ruim, Renan? Isso não é bom? Vamos castrar o pedófilo, assim ele nunca vai cometer um crime, né? Voltando aqui, olha que interessante. A castração química, ela vai produzir uma espécie de esterilização. A pessoa perde a libido, então ela deixa de ter vontade. Isso para efeito falando da castração química, para fins libidinosos, para fins de crimes contra a dignidade sexual, estupro, atentado violento ao pudor, que não existe mais, agora está dentro do estupro. Existe, se for pensar na justiça militar, ainda tem, no direito militar, penal militar, ainda tem a diferença entre atentado violento ao pudor e estupro. Enfim, seguimos. A pena é inclusive diferente. Na castração química, para esse fim, então a pessoa perde a libido, perde a vontade de ter relação. Renan, ela é proibida? É proibida como pena, mas ela não é proibida como tratamento. Então, a gente vai ter aqui um exemplo de um médico, né, do Gustavo Otaviano Diniz Junqueira. Ele é membro do Conselho Penitenciário do Estado de São Paulo e ele diz que já teve casos de pacientes que procuraram o médico para que fossem castrados quimicamente. Falou, eu tô com meu sobrinho, ele tá em casa e eu tô tendo vontades, desejos aqui, eu sei que eu vou fazer besteira logo, eu preciso dessa castração. Você pode, por gentileza, fazer em mim? Posso. Voluntário? Faz. Fez a castração química e o cara não cometeu nenhum delito. Olha só, ele previu o resultado danoso e se anteviu, né? Se antecipou e já fez aí os métodos que ele poderia fazer para evitar o crime, né? De um estupro, de algo até pior. Então, ela existe, mas como pena é que a gente tem que questionar se é ou não é possível, tá? Então, o maníaco do parque tinha impotência sexual psicológica. Ele era incapaz de manter ereções e ejaculações em relações normais. Ele matava as vítimas e depois estuprava. Ou seja, ele não tinha vontade de transar, ele não tinha, o pênis dele não ficava ereto se a mulher estivesse viva. Só morta ele conseguiria matar, conseguiria ter a ereção. Olha que bizarro, né? O maníaco de Guarulhos falou que era impotente por causa da droga. Ele não ia atrás das vítimas para cometer estupro. A vontade dele era matar por causa de um ritual, aí é outra pegada, aí já envolve outro problema psicológico. Mas veja, nesses dois casos aqui, a castração química não iria ajudar, não é verdade? E são dois casos tensos que a gente lembra de detalhes, mesmo tendo ocorrido muitos e muitos anos atrás. Castração química é a ideia de que o estupro está no pênis e não na cultura. Para quem assistiu o filme, né, Laranja Mecânica, sabe que é impressionante como, na verdade, o Alex, ele, mesmo depois da castração, ele continua sendo um delinquente, ele continua tendo as vontades dele, ele só não consegue executar, né? E no final, para quem assiste, ele dá um jeito, né? As coisas, a natureza vai dando um jeito. Então,
Não é um final feliz, eu diria, né, para esse filme. É um final mais para realista, assim. Então, a respeito da castração química, ela funciona quando o distúrbio é psíquico, ou seja, quando é só psicológico. Se ele for físico ou biológico, não funciona. Eu não sei explicar, porque isso é uma questão técnica, né, de medicina, mas quando que um distúrbio é só físico, mas não é físico, né, é físico, mas não é psicológico, é biológico, mas não é psicológico, enfim. Mas a medicina vai saber explicar. Imagino que seja algo que eventualmente até uma psicóloga poderia tratar, um psiquiatra poderia tratar, mas não algo que seja reparador, que tem que se reconstruir, certo? Então a pessoa teve um problema, um dano, um acidente de carro e depois teve um dano cerebral e com isso ela ficou com a libido despertada. Aí não seria algo que iria ser tratado, perfeito? Acho que a gente conseguiu aí um exemplo de distúrbio físico que teria relação a isso. De acordo com o professor, né, ele diz aqui que 50% dos presos têm distúrbio psicológico, né, o Gustavo Junqueira disse. Então, 50% poderiam se beneficiar desse tratamento. No entanto, se a pessoa... olha que interessante, aqui é uma reflexão nossa. Se ela sofre um distúrbio, como que ela vai falar eu quero fazer esse tratamento? Se ela tem a capacidade mental dela reduzida, como que ela vai ter discernimento para dizer, não ter nenhum vício na vontade dela, para aquecer, para entrar nesse plano? Ela não poderia. Então, seria ilícito esse tratamento por esse motivo. Aqui a gente vai trazer o dispositivo constitucional, né, que vedaria. Então, a Constituição Federal ela veda penas cruéis e penas de caráter perpétuo, tá? Então, é assegurado presos de integridade física e moral. Penas cruéis de caráter perpétuo e integridade física e moral. O que significa isso? Não temos países aí, Emirados Árabes e Turquia, que a pessoa quando rouba, é pego roubando, cortam a mão dele, mão esquerda, e põe queima a testa, umas penas assim. Para sempre todo mundo vai saber que o cara um dia roubou, um dia ele furtou, um dia ele cometeu tal delito, né? E, e a gente sabe, principalmente no Brasil, tem pessoas que são entusiastas disso, mas eu digo, conhecendo a nossa justiça, é muito perigoso deixar que algo assim aconteça, porque vai ter de gente com a mão cortada injustamente, não está escrito, tá? Não é à toa que a gente absolve muitos clientes, eles são injustamente acusados. E a gente sabe que se ele não estiver bem defendido, ele vai estar preso, vai ser preso, vai permanecer preso e por aí vai. Então a gente sabe o quão delicado é você permitir dar uma liberdade dessa para o Estado, tá bom? Então é vedado, não pode ter pena de caráter perpétuo, cruel e é assegurado ao preso a integridade física e moral. Logo, não poderia, a Constituição vedaria. Para implantar uma castração química no Brasil, seria necessário então que alterasse todo o... Na verdade, teria que rasgar a Constituição, fazer uma nova, porque está dentro do artigo 5º, que é um artigo onde estão os direitos fundamentais, e os direitos fundamentais estão previstos como cláusula pétrea, então não pode ser alterado. Para alterar, tem que trocar toda a Constituição Federal. Logo, fica muito difícil de acontecer. A culpabilidade, aqui falando um pouco de doutrina, ela, como fundamento da punição, ela tem 3 subprincípios da nula pena sem culpa, que são: 1. Ninguém pode ser punido mediante responsabilidade objetiva, ou seja, tem que ter a responsabilidade subjetiva. Ninguém pode, por exemplo, você não pode ser punido criminalmente por algo que o seu funcionário fez, por algo que o seu filho fez. Você pode ser punido civilmente, mas criminalmente não. A pena nunca extrapola a pessoa daquela que cometeu o crime. Perfeito? Vou prender você, sua esposa e seu filho. Isso não existe. Ninguém pode ser punido sem que seja censurável. Então aqui é uma questão até interessante quando a gente pensa em outros tipos de delito que já são aceitos na sociedade, né? Como, por exemplo, o dólar a cabo. Até pouco tempo atrás, a cotação do dólar a cabo estava no jornal. O que é dólar a cabo? Mandar dinheiro para fora, de uma forma... Eu transfiro dinheiro para um amigo meu do Rio de Janeiro, que transfere o dinheiro dele de Flórida para Nova York, que é onde eu abri uma conta. Então o dinheiro nunca saiu do Brasil, ele só transferiu daqui e de lá. Isso é o dólar a cabo. E era
super aceito, né? E de certa forma errado, né? Tanto que hoje em dia não é mais aceito. Mas era, porque não era nem censurável. Enfim, somente é censurável se a pessoa podia agir de modo diverso. O tratamento retira da pessoa seu livre-arbítrio, a liberdade de autodeterminar-se. O ser e o dever ser da filosofia do Emmanuel Kant. Olha, a gente foi profundo aqui. As pessoas somente são punidas pelo que fazem, não pelo que são. Isso é o princípio da culpabilidade. Aqui que está o grande cerne, tá? Você não é punido pelo que você é, mas pelo que você fez. Então você é um cara. Veja, o caso lá do tio que estava prestes a estuprar o seu sobrinho. Ele pode ser. Ele é um estuprador? Tá nele isso. Mas ele já estuprou? Não. Então ele pode ser punido? Não. Certo? Então, acho que claro, o exemplo ali fica muito claro. Se ele não cometeu, ele não pode ser punido. Então isso acontece muito também no dia a dia nosso do direito. A gente sabe que o policial sabe que o cara é traficante, mas naquele dia não pegou o cara com droga. Vou punir o cara porque eu sei que ele é traficante. Meu, se você não pegou ele fazendo, ele não pode ser punido. Se não pegou ele com a droga, não pegou isso aqui, não pode ser punido. Por mais que você saiba, por algum motivo, você tenha essa informação, você não vai poder punir ele por isso. Então, eu quero convidar vocês aqui a se inscreverem no nosso canal, dar um like no vídeo, compartilha, né? É, convido também, aqui na verdade, a gente tem o nosso, o artigo que eu falei. O artigo que eu falei, que eu não consegui mostrar, mas é Laranja Mecânica e a Castração Química. Se inscrevam lá no nosso canal, dá um like no vídeo, segue a gente no Instagram, se precisar falar comigo, tá aqui meu WhatsApp, o meu e-mail. E sugiram novos vídeos. Renan, quero que você fale agora sobre o vídeo tal, sobre o filme tal. Acho que você poderia explorar um ramo do direito em tal filme. Eu quero falar sobre filmes que não são de direito exatamente, sabe? Não chame O Juiz, O Júri, O Tribunal de Fulano, Tribunal de Nuremberg. O legal é fugir do óbvio, né? Eu quero surpreender você com um filme que você não imaginava que tivesse um aspecto, uma visão criminológica mais aprofundada. Perfeito? Esse ficou um pouquinho mais longo, prometo não ser mais tão longo assim nos próximos vídeos e espero que tenham gostado. Tenham todos uma semana abençoada. Grande abraço.